para a pessoa perder o medo, o primeiro passo é fazer piada com o ditador. O que você acha disso, Consta? Eu recomendo a todos um livrinho de um filósofo chamado Henry Bergson, que é O Riso. Maravilhoso. Eu já resenhei esse livro. Maravilhoso. E é importante a gente entender o papel do humor na sociedade. Chacoalhar certas coisas que ficam mais rígidas, estratificadas. E hoje o Brasil caminha... Para começo de conversa, a primeira coisa que a gente pode falar sobre revolucionário é a falta de senso de humor. Eles se acham tão importantes, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do verão, a alma mais maravilhosa que já flanou pelo planeta, que eles querem empurrar a história e eles não têm tempo para brincadeira. Então você vê que eles são pessoas sem senso de humor. Via de regra, um soviético é um sujeito de alma seca. E nós temos que manter o humor mesmo nas situações mais difíceis. Algumas pessoas criticam que o brasileiro faz troça de tudo, que tudo é a válvula de escape do brasileiro, partir para esculacho, para humor escrachado e carnaval, né? Pizza. Eu entendo essa crítica, eu entendo, mas eu acho, por ter mencionado aqui o Bergson, que o humor tem uma função fundamental que é a arma mais poderosa contra a censura. Não é por acaso que esses regimes dominados por pessoas sem nenhum senso de humor, revolucionárias, totalitárias, eles primeiro miram nos humoristas, porque eles sabem do poder de você ridicularizar esse troço todo. Tem um livro do Steven Levitt, né? Aquele Freakonomics, que ficou famoso na época. O capítulo sobre a Ku Klux Klan mostra como a KKK começou a ser ridicularizada e começou a perder poder ali, porque as pessoas faziam troça, depois, aquela coisa, todo mundo fazendo coisa, cara de sério, com aquelas roupas brancas, os olhinhos furados, uma cerimônia toda, um rito todo fúnebre, não sei o quê, e as pessoas começaram a fazer troça disso. Que gente patética, cafona, ridícula. Então, o humor é fundamental. Eles odeiam o senso de humor. Eu, com alguma frequência, apelo para a ironia. Ontem, na Oeste Sem Filtro, foi quase do começo ao fim. Eu estava num dia inspirado. Então, eu adoro usar esse humor. Eu escrevi um livro com o Leandro Narlock me ajudando, onde a gente colocou várias tiradas mais leves, né, que foi o Privatize Já, e eu acho isso um instrumento muito útil e legítimo, sim, para, primeiro, atingir mais gente, um público, às vezes, não tão politizado, e, segundo, para furar essa bolha deles de censura, porque olha o trabalho sensacional que o nosso amigo Paulo Souza faz, né, do canal Hipócratas. Eu acho isso muito importante. Eles odeiam os humoristas independentes, que são meio iconoclastas, tem que ser, né? Não é por acaso. Posso contar uma história engraçada? Porque eu já tive do outro lado da história, eu via muito o meu avô sendo objeto de humor. Você tinha quadro com ele, com o Jô Soares, você tinha o Agildo Ribeiro, que imitava ele, etc, etc. E meu avô dizia o seguinte: mentes sadias riem de si mesmo. Então eu achei até legal que o Constantino trouxe o riso aí do Bergson, que é um livro só para as pessoas terem ideia do quanto isso é velho. Isso é a época da época da cor. O riso é um livro de mais de 100 anos. Não sei exatamente quando mas é Le Rire, né, em francês, é um clássico de mais de 100 anos. 1900, o livro. É que para mim 1900 foi há 100 anos atrás, que eu estou ficando velho. Aí eu acho... Então, 124 anos atrás. Mas você vê o que eu acabei de fazer, uma piada comigo mesmo, né? Você ter a capacidade de rir de si mesmo, de fazer piada consigo mesmo, é um sinal de... Paulo, quem fazia isso era o Castelo Branco, nosso primeiro presidente. Ele tinha a estatura do Adrilles, né? E ele fazia... E a sua também! Não, eu do alto dos meus 1,70 posso te sacanear, Adrilles. Porra, eu também tenho 1,70. Não. Mas é esse o perigo. Não tem, não. Você tem 1,69, que você tem 69. 69. Para atravessar o comentário, mas é esse o perigo que a Ludmilla está falando bem. Quando o sujeito, ou o ditador, ou o presidente, se investe do humor como uma forma de rir de si mesmo... Mas ele não tem uma mente sadia. Jorge de Moraes assimilar isso. Esse é o meu ponto. Em seu favor, depende do tipo de humor. Ele não consegue. Não, esse é que é o meu ponto, Adriles, porque o cara não tem uma mente sadia. É claro, o meu ponto quando eu ia fazer essa história era o seguinte, isso foi bom que o Rodrigo trouxe o Castelo Branco também,
que, assim, essas são pessoas que são pessoas com mentes sadias. O Alexandre claramente não tem uma mente sadia. Eu acho razoável imaginar um grau de psicopatia, não sei o quão grande. Depois que você vê as imagens que você viu ontem, das pessoas sendo presas de forma ilegal, depois que você vê as imagens, depois que você vê as histórias de velhinha aposentada, não sei o quê, do Clériston, cara, você olha e fala, esse cara tem que sofrer de algum grau de psicopatia. E o psicopata, principalmente com um transtorno narcisista, que esse é indiscutível, ele é incapaz de rir de si mesmo. Sim. É incapaz. Eu duvido muito que o Alexandre tenha a mente sadia do Castelo Branco de fazer ele vai se sentir desmoralizado. E eu tô com o Constantino nessa história. A resposta está no riso. O riso o livro explica tudo. Eu acho. Só Adriles, a Lud tinha uma coisinha para falar. Eu estava pensando sobre se os benefícios dessa medida superariam os malefícios, e eu acho que sim. E eu tenho uma regra que eu considero mais ou menos infalível quando eu tenho alguma dúvida nesse sentido, que é o seguinte: coloque-se no lugar do ditador, tá? Se coloca no lugar do Alexandre de Moraes e faça a seguinte pergunta: ele gostaria de ser alvo de piadas ou não? Me parece que a resposta não tem muita dúvida no sentido de que não, esse sujeito não deve suportar ser motivo de piada, motivo de riso. Então, a partir desse momento, quando eu chego a uma conclusão de que o meu inimigo quer que eu faça algo, ou seja, nesse caso, quer que eu não faça piada com ele, eu vou fazer exatamente o contrário. Então, eu vou fazer. Então, assim, se eu tivesse que dar um veredito nessa história de fazer piada ou não, eu daria o veredito no sentido de que, sim, eu tenho algumas objeções, mas o meu veredito final seria no sentido de que sim. Porque, com certeza, ele não quer que isso seja feito. E se ele não quer que isso seja feito, eu acho que eu tenho o dever de fazer. Eu quero aproveitar... você tinha um tweet, Adriles, para fazer? Que eu já quero chamar um amigão nosso que tá aqui no bastidor esperando para entrar. Vai lá, Adriles. Deixa eu só comentar uma coisa que é importante. Eu acho que todo poder é risível. Todo poder é caricato. Abre o plano aqui para mim, Bruno. Todo poder é necessariamente caricato e todo poder deve ser alvo de crítica, e a crítica pelo riso, pelo humor, é fundamental. Agora, vai depender do tipo de humor que se coloca contra o Alexandre de Moraes. Um ditador, ele pode assimilar um tipo de humor afável e se tornar uma persona popular através do riso suave, doce, gentil, que se faz contra si mesmo. Agora, quando um ditador que é responsável, indiretamente ainda que seja, pela morte do Clériston, pela prisão de senhoras de idade, pelo crime de opinião que ele instaurou, ou pela crítica que se faz a si mesmo, e você não incide nesse tipo de humor contrário, ferino, singular, agressivo, contra um homem que se transformou na caricatura de um ditador, que é a caricatura do poder em si mesma, você tem que fazer um humor agressivo, você tem que fazer um humor incisivo, você tem que fazer um humor de toda forma em que a pessoa se sente prejudicada. É um humor incisivamente contra a perspectiva de um poder que já é risível, se transformou numa ditadura. Agora, se você faz humor leve, o Alexandre, da careca do Alexandre, da incisividade do Alexandre, isso pode se transformar numa apologia a ele. E a gente já viu nesses inquéritos de fake news até memes sendo criticados como fake news ou como discurso de ódio. Então, um ditador que aprende a rir de si mesmo e transforma esse riso em si mesmo para uma apologia a si mesmo frente à população que ri junto com ele, aí ele vai estar assimilando esse humor. Agora, um humor corrosivo, nocivo à ditadura, nociva ao autoritarismo, esse sim vai ser virtuoso. Então, é preciso estabelecer o que é o sentido do humor, que é a crítica construtiva no sentido de construir, reconstruir a liberdade de expressão e a democracia. Boa. Agora, piadinha com a careca do Alexandre, ou com seu estilo de ser, ou com seu sorriso, isso pode ser transmutado em apologia, que é tudo o que um ditador quer. Então vai depender da qualidade das piadas e do humor. Humor contra ditador tem que ser crítica, e crítica dura, embora seja irônica, sarcástica ou engraçada.